Paula, hoje uma questão, né? Os vereadores derrubaram o veto de aumento de salário de procuradores da Fundação Municipal de Saúde. Vamos lembrar que isso foi debatido ainda meses atrás, discussão, polêmica, e hoje foi para o plenário. Joelson, foi apresentado ali recentemente e aprovado também na Câmara Municipal um projeto da mesa diretora ali da Câmara que criava um plano de cargos e salários para os procuradores municipais aqui de Teresina. Esse projeto foi aprovado ali na Câmara, pacificado, mas quando chegou no Palácio da Cidade, houve um veto do prefeito Doutor Pessoa, do Palácio da Cidade. A argumentação do veto é de que não cabe aos vereadores criarem projetos de lei ou enviarem propostas à prefeitura com propostas de aumento que gerem despesas. Segundo o entendimento ali da Prefeitura de Teresina, da Secretaria de Governo, é uma atribuição do prefeito da capital. Então, esse projeto foi considerado inconstitucional ali pelo Palácio da Cidade, voltou à Câmara nessa semana junto com outros 5 vetos também de outras propostas e foi a primeira grande missão do novo líder do prefeito Doutor Pessoa, o vereador Luiz André. Mas nas votações que teve nessa semana, Joelson, esses vetos, eles caíram e prevaleceu mesmo a vontade da Câmara Municipal, ficou mantido esse aumento aos procuradores municipais concedido ali pela Câmara. Contra a vontade, uma derrota da Prefeitura. Uma derrota da Prefeitura. O Bartolomeu Almeida conversou com o vereador Renato Berger, que falou a respeito da posição da Câmara de Vereadores. Primeiro, eu acho que esse foi um pedido feito em próprio plenário de urgência dessa matéria, segundo o vereador Deolino, porque já estava com muito tempo, né? Então se colocou em pauta e se derrubou o veto. Nós tínhamos 9 vereadores da base, não houve como fazer uma articulação, né? Porque se tivesse havido uma conversa, uma articulação antes, poderia ter evitado isso. Eu tenho a impressão que o próprio vereador Luiz André, que é o líder, tentou ainda, e eu estou dizendo eu acho, porque eu não estava na sessão, eu estava na Câmara na hora, tinha saído lá, não sabia nem que estava, porque não estava em pauta para ser votado. Mas isso são algumas, né, manobras que se faz, se pede, se leva alguma coisa, mas me disse o Luiz André, que inclusive pediu vista do processo, né, que fosse retirada de pauta, mas a maioria do plenário não aprovou. Então, assim, as matérias elas precisam ser discutidas com antecedência, né? A gente precisa conversar antes para poder fazer. Se eu soubesse, eu estaria ali. Não ia adiantar muita coisa, mas eu também poderia estar. Seria o caso agora de judicializar essa questão? Olha, eu acho que ela cabe até uma judicialização quando o veto, e o veto é consistente na sua colocação. Quer dizer, a Prefeitura de Teresina ela alega que esse recurso não dá principalmente por conta da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, a Prefeitura não pode ferir a lei de responsabilidade fiscal. Né? Aumento aqui, existiam vários processos de aumento aqui na casa, não era nem aumento de plano de cargo, salário de categorias que realmente precisam, pessoas que ganham menos do que o salário mínimo e que não foram analisadas por conta da lei eleitoral. Bartolomeu, você conversou com o Renato Berger, o vereador Renato Berger, ele até revela assim, uma dificuldade de articulação, e a Paula também nos explicava aqui nos bastidores que esse pedido de urgência, às vezes, dificulta a análise do próprio grupo ligado a doutor Pessoa. Olha, eu senti um certo ressentimento, uma certa crítica, embora sendo de forma leve e indireta, do vereador Renato Berger em relação à falta de habilidade, né, na liderança do prefeito na Câmara Municipal diante desse projeto. É tanto que o próprio vereador afirmou aí que ele estava na Câmara Municipal, ele saiu da Câmara Municipal porque nem ele mesmo estava... Saiu do plenário. Saiu do plenário, estava lá, mas como não sabia que esse veto entraria em pauta, ele acabou deixando a Câmara Municipal. Antes de eu conseguir a gravação com o vereador Renato Berger, eu fui ao gabinete do vereador Luiz André, ele estava no gabinete, esperamos até um pouquinho, mas ele disse que estava em atendimento e não poderia falar com a imprensa naquele momento, que logo na sequência ele se deslocaria para a Prefeitura de Teresina. Então deu para sentir um pouquinho que o vereador não quis muito falar sobre o assunto. Mas ele conversou com a Paula, não foi, Paula? Você chegou a falar com o líder Luiz André, né? Ele informou que conversou ali com o secretário de governo Michel Saldanha, que já falou na possibilidade, esse projeto ele chega, depois do veto, ele chega para
para ser sancionado pelo prefeito Doutor Pessoa e ele obrigatoriamente tem que ser sancionado. Então, após isso, a prefeitura pode avaliar, estudar, levar à justiça essa questão. A gente que acompanha ali as votações percebe que muitas vezes elas são como um jogo de xadrez. Tem as manobras que você faz para conseguir dar ali o checkmate. Esse veto, ele não estava previsto para ser votado, ele foi colocado em regime de urgência especial. O líder até tentou ali tirar de pauta, mas os vereadores que estavam a favor da aprovação argumentaram assim, olha, a gente está no limite da data por conta da legislação eleitoral, há toda uma questão sobre conceder aumento ou não e acabou prevalecendo essa articulação feita ali pelos vereadores da mesa diretora que aprovaram esse aumento aos procuradores, impondo uma derrota ao líder e também à prefeitura. Vou querer ouvir a Sávia, mas eu quero antes que a gente fale aqui a respeito de um outro assunto que a Sávia já trouxe também, que diz respeito às emendas dos vereadores. O Bartolomeu conversou com o vereador Paulo Lopes, que comentou sobre a discussão das emendas na Câmara em Teresina, principalmente as destinadas para a área da saúde. Aliás, o debate saúde promete esquentar a Câmara nos próximos dias. Vamos ver o que diz Paulo Lopes. Desde o primeiro ano do nosso mandato, de 2021, que nós temos essa dificuldade. Não só o vereador Paulo Lopes, por ser de oposição, mas também todos os vereadores e veradoras. A gente tem sentido isso. Hoje foi bem discutido aqui na casa essa questão das emendas, o atraso nas emendas, inclusive emendas destinadas para a saúde. Nós sabemos que hoje a saúde está com um problema seríssimo aqui na cidade, falta de medicamento, de insumos e a estrutura dos próprios prédios para atendimento, a estrutura física. E nós destinamos emendas, 50% das nossas emendas, ela hoje é destinada para a saúde. E essas emendas elas não estão sendo executadas a contento. E hoje nós tivemos aqui na casa uma discussão bem forte de todos os vereadores e vereadoras, não só da oposição, mas da própria situação, reclamando da liberação dessas emendas, porque essas emendas são para a cidade, para a população, para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Sávia, mudança de liderança, porque a gente viu outros episódios lá na Câmara de Vereadores que mostravam a dificuldade de articulação da Prefeitura de Teresina, aí mudança de liderança, agora Luiz André é o líder, falou até que projetos polêmicos já tinham ficado para trás, as coisas seriam mais tranquilas daqui até o final do ano, mas hoje, mais uma derrota, matérias de urgência que foram aprovadas contra os interesses assim da Prefeitura e aí, mais uma vez, vereadores falando sobre as emendas que não são liberadas. Sabe, a situação ainda está longe de ser céu de brigadeiro na relação Prefeitura-Câmara, hein? Ligando os pontos, Joelson, recebi algumas ligações antes de entrar no ar de alguns vereadores que estiveram presentes nessa sessão. E o que é que eles me disseram? Qual é o pano de fundo, né? Além das declarações públicas? É que os vereadores cobram o pagamento de emendas da saúde, como não teve esse pagamento, eles estão dando um recado para o Palácio da Cidade. Mas eles não dão esse recado de maneira direta. Então, eles usam uma outra votação para poder mostrar a força que eles têm e o descontentamento com essa liberação. Claro que a gente sabe que o Palácio da Cidade, a Prefeitura, tem outras prioridades. Não diminuindo a importância do pagamento das emendas, são emendas obrigatórias, têm que ser pagas. Mas, por outro lado, há outras necessidades ali na frente. E, claro, a lei de responsabilidade fiscal que a Prefeitura tem que cumprir. Então, no meio dessa situação, a Prefeitura fica ali, de certa forma, encurralada. No caso do vereador Luiz André, que assumiu a liderança agora, teve outros líderes, o próprio vereador Renato Berger foi líder, foi convidado para voltar a ser líder. Houve ali umas 3 semanas, pelo menos, de vácuo, quase um mês ali, em que a Prefeitura estava buscando um líder e os vereadores, de certa forma, não queriam essa missão. Então, eu não vejo como uma derrota do líder especificamente, mas eu vejo como um jogo de poder entre o legislativo, entre os vereadores e o Palácio da Cidade por recursos. Se a gente fizer uma correlação, eu estou aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados em Brasília, a gente pode comparar exatamente com as derrotas do presidente Lula aqui em Brasília. Por quê? Qual é o motivo das derrotas? Liberação de recursos, inclusive no Ministério da Saúde, aqui no governo federal, na esplanada dos ministérios. Então, muitos recursos também são aí na Fundação Municipal de Saúde, na área da saúde, que os vereadores reclamam a não liberação. Como é um ano eleitoral de eleição municipal, tudo isso fica muito mais acentuado e tensionado. Causa estranheza que as emendas sejam ainda uma novela, Bartolomeu?
Olha, nós tivemos uma mudança no Congresso Nacional dessa relação do Legislativo com o Executivo a partir da imposição das emendas parlamentares, que antes dessa imposição, o parlamentar ele tinha uma dependência muito grande em relação ao Executivo. Era tanto que o parlamentar que não fosse da base do governo, ele tinha muita dificuldade de atender a base de votação dele nos municípios e nos estados. Hoje, com a emenda parlamentar, tudo se tornou mais, ou seja, essa relação se tornou mais independente também, porque o parlamentar já recebe a emenda dele, independentemente se ele seja ou não da base do governo. É tanto que, por exemplo, no caso dos deputados federais, a gente acompanha os deputados federais da oposição atendendo as bases deles, né, através das emendas parlamentares que eles recebem de forma impositiva do governo federal. A gente acompanha isso também em nível de estado. Aqui no estado do Piauí essa relação melhorou muito, quase que a gente não ouve mais falar dessa dificuldade de liberação das emendas estaduais e, vez por outra, a gente acompanha essas questões pontuais de emendas, no caso específico agora, aqui de Teresina, envolvendo a Câmara Municipal, envolvendo os vereadores. E ainda Mas a relação melhorou muito com essa imposição. Com essa mudança de regra. O parlamentar passou a ser mais independente, né? Falando ainda na Câmara, o vereador Paulo Lopes conversou também com o Bartolomeu sobre a aprovação da convocação do presidente da Fundação Municipal de Saúde, sobretudo depois que o Tribunal de Contas do Estado divulgou um levantamento, uma análise em relação à situação da FMS aqui na cidade de Teresina. Vamos ver. Todos nós, a gente foi favorável à presença do presidente da Fundação Municipal de Saúde para explicar por que está faltando medicamento, está faltando insumos. Hoje, a gente amanheceu o dia vendo aí a reclamação, falta de seringa, a população comprando seringa, antibiótico, analgésico. São remédios básicos, soro, nas unidades básicas de saúde, inclusive algumas unidades fechadas. E isso é um absurdo. Hoje a cidade gasta quase 40% da sua receita corrente líquida com a Fundação Municipal, com a saúde. Como é que está faltando se há um gasto tão grande em relação à saúde? O orçamento da saúde é aí R$1,5 bilhão de reais, o orçamento anual, e nós estamos tendo essa dificuldade com essa falta. Está tendo alguma dificuldade. Possibilidade de convocação do presidente da Fundação Municipal de Saúde ou não, e até alguns assuntos que pareciam parte do passado voltam a ser tratados pelos vereadores que fazem parte agora ao grupo de oposição ao prefeito, Paulo. Foi aprovado, Joelson, por unanimidade a convocação do presidente da FMS, Ítalo Costa, seguindo ali o rito da Câmara Municipal. Ele deve ir à Câmara em cerca de 15 dias e o motivo dessa convocação são justamente essas emendas. O relatório da auditoria divulgada pelo Tribunal de Contas recentemente, um dos pontos elencados ali pelos auditores foi que a FMS não soube explicar ao Tribunal de Contas a destinação, a aplicação de cerca de 30 milhões em emendas destinadas pelos vereadores. Então, hoje, a sessão na Câmara Municipal ela foi bastante intensa, vários vereadores da base, da oposição, pedindo ali fala no pequeno e no grande expediente sobre esse assunto das emendas. Então, o presidente da FMS, Ítalo Costa, convocado a ir prestar esclarecimentos na Câmara Municipal, há a possibilidade de novas convocações também, e até uma questão levantada pelo vereador Deolino Moura, do PT, Joelson, que volte a tramitar ali na Câmara Municipal um possível pedido de impeachment do prefeito, doutor Pessoa, que hoje está arquivado ali na Câmara Municipal. Ele informou ali à presidência que iria até consultar a assessoria jurídica dele para verificar essa possibilidade. Então, uma sessão bem tensa na Câmara Municipal e os vereadores, de fato, tomando a linha de frente para reivindicar essas emendas, principalmente na saúde.